Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está no primeiro livro da Bíblia, capítulo 6 e o versículo 9 em diante. Aleluia, Jesus. Gênesis, capítulo 6 e o versículo 9 diz assim. Depois nós vamos ler também o versículo 14, amém? No versículo 9 ele diz assim: e estas são as gerações de Noé, e ele era homem justo, íntegro em sua geração, e andava com Deus. No versículo 14, constrói uma arca de madeira de gofer, faz compartimentos na arca, e reveste com betume por dentro e por fora. Podemos sentar. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia. E quando nós falamos de Noé, nós falamos de um homem que estava numa dispensação, e nós estamos na sexta dispensação da humanidade. Sexta dispensação. Ainda nós temos uma dispensação, que é a do milênio. E ele estava na segunda dispensação. A primeira dispensação é da inocência. E Noé vivia na dispensação da consciência. O homem sabia o certo e o errado. A lei não estava sobre eles. Eles não conheciam a lei, mas eles sabiam o certo e o errado. Toda a sociedade, independente de ter leis ou não, porque nós temos uma mente de Cristo, e nós somos imagem e semelhança de Deus, e nós sabemos o certo e o errado. Por isso, às vezes as pessoas dizem, mas os índios que viveram em tal anos, ou tal tempos atrás, e como que vai ser julgado que eles não conheceram Jesus, ou que eles não conheceram a Cristo, eles não conheceram a graça, e como que serão julgados? Serão julgados da mesma forma que os dias de Noé. E a Bíblia diz em Apocalipse que eles serão julgados como os dias de Noé. Aqueles de Noé serão um julgamento separado entre o certo e o errado. É esta a sociedade. Mas nós vivemos na graça, nessa dispensação, na sexta dispensação, a dispensação da graça. E a dispensação da graça veio o Senhor Jesus, aleluia, sem pecado, como um cordeiro que não abriu a boca, mas diferente de um cordeiro que era sacrificado, porque o cordeiro que era sacrificado, ele derramava o sangue, era cortado ali, e derramado o sangue, mas ele não sabia por que estava morrendo. Mas Jesus, com seu corpo perfeito, sem nenhuma doença, sem nenhum pecado, um corpo santo, foi para o sacrifício por mim e por você. Com corpo santo, foi por sacrifício e derramou sangue por mim e por você. E gotas de sangue respingaram sobre a nossa geração. Gotas de sangue foi derramada sobre a tua casa. Gotas de sangue foram derramadas sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua geração, sobre aquilo que você veio nesta noite. Você diz, Senhor, eu sou teu escolhido, eu sou teu separado, eu sou, Senhor, teu instrumento, eu sou sua ferramenta, eu sou seu projeto, eu sou seu plano, eu sou, Senhor, aquilo que o Senhor colocou sobre mim na missão para trabalhar, Senhor, e cumprir, Senhor, diante da tua presença, até que o Senhor volte. Aleluia, Jesus. Oh, Ramacha canta assim, fala camate. Clio manaias ustenas. Aleluia. Nós oramos pelo pastor nesta noite, e eu trouxe essa palavra sobre Noé. E quando nós vimos isso, um pastor, Roê em hebraico, Roê é pastor, Roê Tov
bom pastor. E é como um símbolo de Noé. No meio de uma geração, no meio de um povo, no meio de uma cidade, no meio de um estado, no meio de um país, de um continente, Deus olhou e fixou os olhos e disse: tu é meu, tu é minha, você é minha escolhida, você é minha separada. E Deus escolheu, no meio de um povo aqui, na segunda dispensação da consciência, eles já sabiam o que? O certo e o errado, o pecado e a pureza, eles sabiam. E no meio deste povo, a Bíblia diz que tinha um homem com a sua família. E o culto nesta noite é culto de família. Ele, a esposa, nem fala o nome dela, né? 3 filhos e 3 nora. Os filhos e nora no judaísmo é tudo igual, é tudo filhos. Tudo filhos. É uma coisa só. E na língua primitiva do aramaico, não tinha separação entre nora e filho. Depois, na reforma da língua, que foi mudado, e daí apareceu a nora. Mas não tinha filha. E quando nós vimos aqui, no meio de uma geração que estava pecando, e do mesmo jeito nós estamos vivendo, pessoas, corrupção, o pecado, tudo isso acontecendo, mas Deus nos escolheu, e Deus nos separou, e a Bíblia diz que Noé era homem justo, e justo ele não questiona Deus, justo não faz pergunta para Deus, justo vive ele é como uma pessoa dogmática. O que é o dogma? O dogma é você fazer algo que não tem explicação. Você tem que fazer aquilo, mas não tem uma explicação. É determinado que faça daquela forma. E ele não questionou a Deus. Ele não perguntou para Deus como que eu devo fazer. Mas ele obedeceu. E a mensagem de hoje, o tema é obediência e fé. Obediência e fé. E nós, obediente de Deus, como Noé, ele era obediente a Deus, e andava com Deus, caminhava com Deus, e o segredo de um crente, um segredo de alguém que está na presença de Deus, que quer o céu, e que quer embarcar, e que está dentro desta arca, protegida, guardado com seus filhos, com a sua casa, com a sua família, com a missão que Deus colocou sobre ti, com aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, na obediência e na fé. Você não questiona Deus, você serve a Deus, você anda com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e andar com Deus é bom. Andar com Deus é guardado. Andar com Deus é protegido. Muitas pessoas andam com os homens, andam com políticos, ou andam com pessoas que não agradam a Deus. Andam com homens que possivelmente te ajudará, possivelmente te dá prosperidade, possivelmente te aconselha. Mas andar com Deus é diferente. Andar com Deus é não questionar. Andar com Deus é não fazer pergunta. E nós estamos vivendo nos dias de hoje uma teologia onde todo mundo é teólogo. Nós estamos vivendo uns dias de hoje que todo mundo se questiona, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Filosofias, Paulo diz que tinha muitas filosofias. Ele não estava falando de filosofia, não. Ele estava falando de filosofias, de pensamentos. Cada um tem um pensamento, mas eu acho que é isso. E vão contra, às vezes, a confissão de fé da sua própria igreja.
porque ele acha que é assim, porque eu penso desta forma, e não tenho pensamento, o pensamento está aqui, o pensamento está na palavra, o pensamento está em Cristo Jesus, o pensamento está na obediência de Deus, na fé no Senhor, para onde Ele te leva, para onde Ele te conduz, para onde Ele vai conduzindo a tua vida, para onde? Fique nas mãos do Senhor e não fique nas mãos de homens. As mãos de homens te levam para vários caminhos, as mãos dos homens levam para aquilo que provém, aquilo que é bom para eles, aquilo que convém. Mas quando nós estamos nas mãos de Deus, aleluia, Jesus, nós somos conduzidos por Ele. E Noé, ele era conduzido por Deus, e Deus não chovia naquela época. Eu vou falar coisas aqui, irmãos, que alguns aqui nunca ouviram, porque hoje o pessoal está fazendo teologia por correspondência, e eles não sentaram numa faculdade para estudar, e você ficar 3 meses às vezes estudando genealogia, de quando nasceu e começou, até a genealogia de Jesus, para entender o que é genealogia, por que Jesus veio da tribo de Davi, por que Maria está numa tribo e Davi está na outra família. Para entender isso, tem que sentar. E hoje em dia os camaradas estão ali ouvindo e já é um teólogo de correspondência. E quando nós vimos aqui, nós vamos entender a lógica das coisas aqui. Quando Deus ele chama Noé e diz assim: faz uma arca. Ele não manda, nós vimos aqui o primeiro engenheiro naval. Primeiro. As árvores naquela época eram árvores enormes. E para você, eu sou da área de construção naval, e quando nós temos o salão de risco, ele é maior que isso aqui, pastor. É maior que esse salão, maior que a igreja. O salão de risco, aonde nós fizemos todos os desenhos de cada parte de uma embarcação. Os desenhos são projetados ali. A prancheta, nós levamos para a prancheta e nós coordenamos a construção, ou como que vai ser confeccionado cada parte, cada bochecha da embarcação, a alheta ou a popa, como que vai ser cada peça, cada quilha, cada caverna dessa embarcação. Tudo isso é projetado, é ciência, é cálculo. E da onde que Noé trouxe esses cálculos? É quando você anda com Deus, você tem a mente de Deus, você tem a consciência de Deus, tu tem o poder de Deus, você tem a unção de Deus, você tem a orientação de Deus, você tem as mãos que o Senhor colocou sobre ti, e Ele conduz a tua vida, Ele dirige a tua vida, você está nas mãos do Senhor. E quando nós vimos Noé para construir, com certeza, irmãos, a Bíblia fala em 2 medidas, uma medida de côvado ou covado, antes de Ezequiel e depois de Ezequiel, são medidas diferentes. Essas medidas são diferentes. Depois de Daniel, a medida é de 48 centímetros, antes não era dessa forma, era menor. Então, que tamanho é essa arca? Ninguém sabe o tamanho, mas é aproximadamente, biblicamente, nós olhamos e vimos os tamanhos em côvado, mas em centímetro ou metro, não tem como fazer isso. Mas era aproximadamente 135 metros de comprimento a 150 metros, 22 metros de largura até 26 metros de largura, 13 metros e meio a 15 metros de altura. Isso é as medidas. Naquela época existia 23.600 aproximadamente espécies de animais. 23.600. 2/3 de toda a espécie de animais estão nas águas doces ou nas águas salgadas. E eles já estavam tranquilos, eles estavam no ambiente deles. Mas 1/3 e aproximadamente 15.000 espécies, ali 15.000 animais embarcaram nesta arca, 15.000. E Deus, ele diz, um casal de cada espécie, e depois ele começa novamente e diz assim, 7 casais puros e 7 casais impuros. Então dos puros são 14 animais. Nós só imaginar 14 elefantes,
E os animais impuros, um casal só, dois, um par. E tem uma poesia irônica no judaísmo que diz assim: quem entrou primeiro na arca? Quem entrou primeiro? E daí todo mundo fica questionando quem entrou primeiro. E daí o judeu diz assim: a cobra. A cobra entrou primeiro, na afirmação do judaísmo. Porque dentro da nossa arca às vezes tem cobra. Às vezes na nossa arca tem animais, tem aqueles peçonhentos que ficam tentando te derrubar, tentando te picar, tentando te envenenar. Mas você está na presença de Deus, você está sendo cuidado por Deus, a tua família está protegida por Deus, a tua casa está protegida por Deus. E daí o tamanho dos animais, irmãos, eram tudo pequenos, eram tudo animais pequenos, eram tudo filhotes, porque eles ficaram um pouco mais de um ano dentro da arca, e cresceram ali. E outra que eu vou dizer para os irmãos: a arca tinha 3 pisos, e no primeiro piso estavam os animais. Por que no primeiro piso? Entrou, tinha uma porta e uma janela, só isso, uma porta e uma janela. Uma porta se fechou e ficou a janela. E quando esses animais pequenos, porque cresceram ali dentro, não tem como esses animais, 14 elefantes do tamanho normal, na arca, não ia caber. É uma coisa lógica para nós, é lógico. Mas como no segundo piso ia ali os alimentos, e os alimentos eram ervas, frutas, a maior parte era ervas. Por quê? E o ser humano estava no terceiro andar, no terceiro piso. Deus escolheu para você estar no alto. Deus escolheu para você estar sobre todas as coisas. Deus escolheu você para governar. Deus escolheu você para gerenciar. Deus escolheu você para dominar. Deus escolheu você para estar com controle de todas as coisas. Quando você tem a mente de Cristo, você tem o controle. Quando você tem a mente de Cristo, você governa. Quando você tem a mente de Cristo, você domina em todos os lugares que você tiver, porque você é imagem e semelhança de Deus. Aleluia. E quando nós vimos que, mas esses animais, será que comiam os outros? Que tipo de coisa seria? Não existia, primeiro que não existia chuva, irmãos. Não existia chuva naquele tempo. Aquele período era o período de vapor de água. Não existia chuva, era um vapor. Nunca ninguém viu falar em chuva. E Noé saiu falando que ia cair água. A ciência fala algumas coisas e nós estudamos um processo. Por que caiu a água? Porque foi aberto os céus e derramada esta água. Porque o homem durava mais tempo naquele período, por causa dessas águas que não caíam, eram protegidos. Nós vimos que, quando começa, a mesma coisa nos dias de hoje, nós falamos, Jesus está voltando, e as pessoas não acreditam. Jesus está voltando, e eles não acreditam. A água vai abrir, a água vai cair, e eles não acreditavam. De chuva. E quando começou, nós vimos que os animais e nem o homem, eles eram carnívoros. Não comia-se carne naquele período. Os animais não comiam carne, eles viviam de ervas. E Apocalipse fala que no final, lá no milênio, os animais, como leão, comerão a palha. E será do mesmo do começo. Não será mais carne. Naquela época eles não comiam carne. Se comesse carne, os animais iam ser tudo consumido por eles mesmos dentro da arca. Não tinha como. A carne só é consumida depois no capítulo 9. Só no capítulo 9 e do versículo 2 que muda a dieta do homem e dos animais. Há uma mudança de dieta. Os animais passam, o homem só comia frutas e legumes e ervas. Os animais a mesma coisa. Aí às vezes nós vimos alguns pregadores dizer, não, porque eles traziam comida e faziam isso.
e ficavam tratando, não. Os animais estavam numa situação de hibernação, irmãos. 15 mil não tinha como alimentar 15 mil animais. É impossível 8 pessoas alimentar. É impossível 8 pessoas pegar todos os dejetos que tem ali e ficar jogando pela janela. Eles estavam em estado de hibernação. Quando despertou, estava no Ararat. A Bíblia diz que o Noé pega o corvo e chama o corvo e diz: vai. E o corvo não volta. Às vezes nós vivemos assim, com pessoas que Deus determina para fazer algo e eles não voltam. Deus determina e ele vai comer uma comida estranha. Ele volta às suas origens. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor determina a Moisés que construa. E foi colocado ali, e ele coloca o betume por dentro e por fora. Betume é petróleo. Betume é piche. É o que tinha para fazer ali vedar uma embarcação. Entre as madeiras, a vedação era feita com betume, com piche. Mas como que Noé carregava essas madeiras? Ele cortou uma árvore só que fez a quilha. Da onde ela caiu, dali foi construída. Ninguém ficava carregando, não tinha como carregar. Ele não tinha gente para fazer isso. Os filhos dele não eram gigantes nem super-homens para pegar aqueles pesos. Aonde a árvore caiu, ali foi feita a quilha. Ah, mas que tamanho essa árvore? Irmãos, daquela época era diferente. A vegetação era diferente. As coisas eram diferentes. A terra era fértil. Tudo era gigante. E eles ali começam a construir. E entra na arca. E o betume era por dentro e por fora. A Bíblia diz que o betume começa de dentro para fora. Na tua casa, na tua família. O betume. A blindagem. O cuidado. A vedação. O cuidado da estanqueidade da tua casa, da tua vida espiritual, para que não haja frestas, que não haja fissuras, para que não haja erro na tua vida. Você tem que colocar betume de dentro para fora. Você tem que estar com a unção do Espírito Santo por dentro e por fora. A unção do Espírito Santo, ela vem de dentro. A unção do Espírito Santo para proteger a tua casa vem de dentro. Para você cumprir a missão como pai e como mãe, como sacerdote na tua casa, como homem e mulher que domina, homem e mulher que administram a tua casa, que conduz os teus filhos para o céu, assim como Noé conduziu, assim como Jó, todos os dias Jó andava com Deus e orava: se os meus filhos pecaram, aleluia, Jesus. Você chegar todos os dias, quantas vezes os filhos estavam em casa, eu levantava de madrugada e ia até a beira da cama, e muitas vezes eu encontrava a Cíntia de joelho na beira da cama, orando. 2 da manhã, 3 da manhã, ela estava orando. E eu chegava ali no quarto e ela estava orando. Orar pelos teus filhos. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos filhos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre a unção, sobre o teu trabalho, sobre aquilo que você coloca as tuas mãos, será com unção. Aquilo que você tem projetos e tem planos, e os planos estão nas mãos de Deus. O projeto da construção está na mão de Deus. O projeto de como vai ser a tua missão está nas mãos de Deus. Para onde você vai está nas mãos do Senhor. Para onde você vai ser conduzido está nas mãos do Senhor. É Deus que controla, é Deus que conduz, é Deus que te leva, é Deus que te leva num porto seguro. E no lugar que está preparado para você é seguro. No lugar que está preparado para você, aleluia. Quando nós vimos, fechou-se uma porta. Fechou-se uma porta.
E quando fecha a porta, abre-se uma janela para o alto. Nós estamos vivendo que as pessoas estão falando: ah, mas fechou a porta para mim. Muitas vezes fecha a porta para você. Aleluia. Está fechada a porta, mas você está dentro do barco. Você está dentro da arca. Você está protegido dentro da arca. Você está blindado dentro da arca. Você está sendo cuidado e conduzido dentro da arca. A tempestade, as águas têm caído. A tempestade tem balançado. Os trovões, os relâmpagos têm acontecido espiritualmente. Tem acontecido, tem chacoalhado a tua embarcação. E você diz assim: mas o que é? E por que a embarcação não virou naqueles dias? Sabe por quê? Existe uma coisa chamada na construção naval que a gente chama de ponto de carena. É colocar os pesos para baixo. E eles colocaram os animais lá no primeiro. Então ela fica igual um João Bobo. Ela não vira. Aleluia. A tua embarcação tem que ser assim. Bem vedada. Bem cuidada. Bem protegida. A tempestade vem. As chuvas, 40 dias e 40 noites. Pode chover. Pode vir trovões. Pode vir ventos. Mas tu está dentro da arca. Tu está dentro. O mestre está contigo. A porta está fechada. Mas a janela está aberta. Você tem acesso à janela. Aleluia. Daniel estava na Babilônia. E para o judeu o trono está para o norte. Ele sempre bota uma janela para o norte, pastor. Ele diz: o trono de Deus está para o norte. E Noé, ali Daniel orava a Deus, olhando para o norte, com as janelas abertas, e dizendo: nós vamos voltar, o nosso povo vai voltar. Nós vamos tomar posse da terra. Nós voltaremos para a terra que Deus nos prometeu. Noé estava com uma janela só. Uma janela. A porta fechada. Mas desta janela ele tinha acesso ao céu. Desta janela ele tinha acesso ao Senhor. Desta janela Deus olhava para ele e dizia: meu servo justo está ali. Nesta noite, no nome de Jesus, você veio buscar uma bênção. Você veio buscar uma bênção. A porta pode ter se fechado. A tempestade está tocando na tua embarcação. Mas a tua embarcação está protegida. Tua embarcação tem betume por dentro e por fora. Se nesta noite está faltando betume, nós vamos betumar ela. Nós vamos vedar na oração. Nós vamos fazer um concerto com Deus nesta noite. Nós vamos se juntar e dizer: Deus, nós somos dependentes de Ti, nós precisamos de Ti. Senhor, esta jornada é longa essa jornada. E aí a jornada de Noé era mais de um ano. 40 dias e 40 noites. Se passaram 150 dias, depois mais 7 meses. Até o Ararat, até baixar as águas. Aleluia, Jesus. Tem um momento que as águas vão baixar. Tem um momento que nós falamos assim: o meu barco está muito vento. Está batendo bastante as águas na minha embarcação. Eu não sei o que fazer. Mas você tem a quem buscar. Você tem uma janela na tua embarcação. Essa janela é para cima. Essa janela é conexão com Deus. Essa janela é ligação com Deus. Essa janela, aleluia, Jesus, nesta noite, no nome de Jesus, quando Ele abre e solta a primeira pomba, solta o corvo, solta a primeira pomba, e a segunda vem e traz erva. Aleluia, Jesus. É o Espírito Santo te consolando. É o Espírito Santo dizendo: parou as águas, parou os ventos, parou a tempestade, pode, e abriu-se a arca. Aleluia, Jesus. Talvez nesta noite a tua embarcação está até fazendo água,
Naqueles dias de Jesus, a embarcação estava entrando água. Aleluia. Mas o Senhor está no barco. O Senhor está contigo. Sabe o que os discípulos fizeram? Despertaram Jesus. Essa noite você diz assim: mestre, mestre, acorda. Sacode o mestre, como eles sacudiram como homem, e diz: Senhor, eu preciso de ti nesta noite. Eu necessito de ti nesta noite. Eu sou dependente de ti, Senhor. É interessante que a embarcação não tinha propulsão, não tinha motor, não tinha remo, não tinha vela, não tinha leme, não tinha nada. A embarcação estava nas mãos do Senhor. É assim a tua vida, é assim os teus propósitos, é assim os planos, é assim os projetos de Deus. É Ele, não é você que faz plano, não é você que faz projetos, não é você que diz o que Deus tem que fazer, porque as pessoas estão falando: ah, Senhor, vai lá na rua tal, humanizando Deus, vai na rua tal, no número tal, humanizando Deus. Como que Deus tem que fazer? Deus, Ele tem o controle. Deus, Ele que conduz. Ele que leva a tua embarcação, Ele que leva os teus projetos, Ele que leva os teus planos. Você simplesmente obedece a Deus. Simplesmente você tem a fé. Você tenha fé, e nesta noite é uma noite de fé, é uma noite onde nós apresentamos nossas famílias, assim como Noé levou a esposa, levou os seus 3 filhos, as 3 noras, e levou para a salvação, para um projeto da humanidade, para um projeto para espalhar sobre a terra, para frutificar sobre a terra, para ser fértil sobre a terra, para multiplicar, para dar frutos na terra. E dar frutos, frutificar quer dizer fruto do Espírito, e fruto do Espírito é paz, fruto do Espírito é amor, fruto do Espírito, nós vimos tudo que está ali em Gálatas 5:22, dizendo sobre o fruto do Espírito, e este fruto, ele está dentro de nós, foi colocado dentro de nós. E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está falando desde o começo: multiplicai e frutificai. Frutificar também quer dizer ter dentro de ti, dentro desta embarcação, ela tem que ser protegida de dentro para fora, e que te leva para o céu. O que te conduz para o céu, dentro da missão e do projeto de Deus, não são dons espirituais, mas o fruto do Espírito, o resultado de uma mudança de caráter, uma mudança de dentro para fora. É isso que aconteceu na embarcação, proteger de dentro para fora. E nesta noite, Deus te convida para proteger a tua casa, proteger os teus pensamentos, proteger os teus projetos, proteger os teus planos, aquilo que você tem colocado diante de Deus. E nesta noite Deus, Ele cuida para você, Ele carrega a tua família, Ele conduz a tua família para o céu. E neste momento nós se preocupamos tanto com família, nós se preocupamos tanto com nossos, nós se preocupamos com tudo que está próximo de nós, para que conduz para o céu, para que conduz para a eternidade, porque quem fica um momento, a porta se fechará, mas quem está pelo lado de dentro, ele tem uma janela para o alto. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, Deus da eternidade, Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Vamos se colocar em pé. Aleluia. Deus maravilhoso. Cadê o pastor Felipe? Aleluia. Deus maravilhoso, Deus da eternidade. Nós precisamos de Deus. Tua família precisa de Deus. Deus, Ele está chamando a atenção nesses últimos tempos. Deus está nos avisando nesses últimos tempos.